Ayla aqui. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Essa igreja é movimentada, né, irmão? Tem batismo, tem apresentação, tem ceia, tem palavra, tem tudo, né, Francis? Olha a cara do vô aqui, ó. Cadê a Kelly? Vem aqui, Kelly. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos fazer algo que a igreja precisa entender, irmão. Nós não batizamos crianças. Nós apresentamos ao Senhor. Não que Ele não conheça a Ayla, porque Ele conhece. Que a palavra de Deus fala que antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor Jesus falando, Ele falou assim: vinde a mim as crianças, deixe vir a mim as crianças, porque de tais é o reino dos céus. E nós vamos hoje apresentar para a igreja a nossa irmã Ayla, essa profetisa do Senhor. Mas eu quero dizer para os pais, para o Felipe, para a Tainara, que a responsabilidade de ensinar a Ayla o caminho do Senhor é de vocês. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e ela nunca se desviará dele. Então eu quero lançar profeticamente uma responsabilidade sobre vocês. Vocês têm essa responsabilidade, porque nós não batizamos crianças. E às vezes nós apresentamos como se fosse um batismo, e não é isso. Nós estamos consagrando a Ayla ao Senhor. E você, Felipe, como pai, você como sacerdote da sua casa, você deve assumir isso. Eu sei que você está um tempo aí de férias, mas as férias estão acabando. Está chegando o tempo de voltar para a casa do pai. Porque o pai está chamando os filhos para casa novamente. A Tainara tem um chamado, ela sabe disso. Então eu queria declarar que não é apenas uma apresentação, não é apenas uma consagração, mas é um chamado para a família. Que vocês possam entender isso. Vocês possam sair daqui. A minha oração para vocês, que vocês saiam daqui transformados. Que vocês saiam daqui tocados pelo Espírito Santo, para que vocês tenham fome e sede de voltar à casa do Pai, de estar na casa dele, servindo a Ele, cumprindo aquilo que Ele chamou vocês para cumprir. E todo o restante Deus vai cuidar. Deus tem cuidado de vocês. A prova está aqui, ó. Se você chorar, eu choro também. Porque Deus é bom, irmão. Se você está afastado do Senhor, hoje é noite de você voltar, sabia? Porque o Pai está chamando os filhos para a mesa. Porque daqui a pouquinho Ele vai vir buscar a família. E a família vai ser encontrada na mesa, irmão. Não é em plataforma, é na mesa, é em relacionamento com Ele. É ali que a família se reúne. E a família de Deus está se reunindo para isso. E quando a gente sair daqui, a gente vai lá para uma mesa, lá nos céus. E eu não sei você, eu quero sentar do ladinho de Jesus ali. Falando, Senhor, cheguei. Eu não vou sentar na ponta, porque a ponta é dele, mas eu quero sentar do ladinho de Jesus. Falar assim: Jesus, tenho tanta pergunta para te fazer, Jesus, mas a eternidade é grande, vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Então eu queria convidar você a ficar de pé. E se vocês quiserem retornar para casa, é o momento agora. A gente já faz a oração por ela, ora por vocês também, tá? Já estou aqui mesmo. Né, vó? Né, vó? Mas vai, as orações vão dar frutos, tá? As orações vão dar frutos. Eles pensam que fogem. Eles pensam que vão longe, vão nada. O Pai vai atrás. Né, Tainá? O Pai já foi atrás, o Pai já está tocando. Aleluias. Eu não vou pegar ela no colo. Você já sabe por quê, né?
Mas eu queria, não sei se a minha esposa ela sabe pegar. Ela está lá atrás. Minha esposa está muito ocupada. Vem aqui, minha esposa. Chama a minha esposa. Eu quero que ela venha aqui. Quero chamar a Patrícia e o Márcio aqui também. O presbítero Márcio, a Patrícia. Aleluia. A minha esposa vai pegar ela. Aleluia. Porque, pastor, a última vez que eu peguei, fui apresentar e era assim, tava igual o Rei Leão, né? Aí eu não pego mais. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sabemos que esse momento é um momento memorável na vida da Aida, Senhor Jesus. Pai, mas ela já é marcada pelo Teu sangue, Senhor, ó Pai, ela é escolhida, ó Pai, do ventre. Eu declaro, ó Pai, meu Deus, um batismo sobre ela, ó Pai, meu Deus, uma marca sobre ela. Ela não será, Pai, meu Deus, atingida pelas ideologias desse mundo, Deus. Pai, eu quero declarar que a Aida vai crescerá, Deus, ó Pai, como uma criança, uma adolescente, uma jovem e uma mulher, ó Pai, amado, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu declaro que a Aida veio, Senhor, ó Pai, amado, para mudar a história da família, Deus. O Teu Espírito Santo já está nela e com ela, Senhor. Eu declaro sobre ela, ó Pai, amado, a bênção do Senhor, ó Pai, amado, a graça do Senhor sobre ela, Senhor. Eu declaro sobre a vida dos pais, ó Pai, amado, Deus. Ó Pai, amado, um tempo, ó Pai, de renovação. Pai amado, Deus vai falar ao coração, Pai amado, Deus, da mãe, do pai, Senhor Jesus, trazendo a lembrança, Senhor, ó Pai amado, Deus, ó Pai, o tempo que eles andavam contigo, Senhor, o tempo que eles, ó Pai amado, oravam, ó Pai. Eu quero declarar, Pai, que toda palavra que foi dita contrária a isso, Pai, agora, Pai, toda validade, porque somente a Tua palavra, Pai amado, tem validade sobre a vida deles, ó Senhor. Que essa casa, ó Pai, mas seja, ó Pai, uma casa abençoada, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai, pela Tua presença, ó Pai, mas eu quero declarar novo tempo, Senhor, sobre eles, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja, Senhor. Aleluias, aleluias. Levanta essa, consegue levantar? Aleluias. Oh, glória. Eis a Ayla, irmãos, a nossa nova irmã, serva do Senhor, mulher de Deus abençoada, boca do Senhor usada para esses dias, para esse tempo, aquela que é guardada na Tua presença, Senhor. Nós recebemos a Ayla no meio da nossa família, Senhor, para servir a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos, aplauda ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Receber esses irmãos que estão visitando a gente como? De qual maneira? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Deus te ama e nós também. Amém. Dá um abraço nele aí, irmão. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã aí. Fala que ele é bem-vindo. Fala que ele é bem-vindo nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Eita Deus. Vocês não vão muito longe não, tá? Vocês não vão muito longe não, tá? Aleluia. Aproveitando que você vai lá. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Aleluias. Ah, tá, o Vitor tá aqui. O Vitor é tão de casa que eu nem apresento ele mais, né? Vitor,
O Vitor está aí conosco há tanto tempo. Filho do irmão Francis, nosso baixista. Amém, aleluias. Você está bem, irmão? Amém. Quem teve no culto ontem aqui? Aleluia. Eita Deus falou conosco ontem, hein? Ele bate e é gostoso ainda quando ele bate, é bom demais, né? Nossa pastora Joyce ministrou ontem aqui uma palavra dos céus. Você que não veio, você perdeu, né? Mas muito bom. Deus tem falado nessa casa de uma forma assim espetacular, irmãos. Eu amo quando Deus fala conosco. Obrigado, José. Aleluias. E hoje eu creio que não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. Mas eu queria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim, ó, Deus tem uma obra na sua vida. Fala para ele aí. Aleluia. Fala assim para ele, Deus te chamou. Deus te justificou. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê que tem um chamado de Deus para a sua vida? Nós temos orado, irmão. Deus tem ministrado ao nosso coração que nós precisamos voltar a alguns princípios da igreja, da palavra do Senhor, irmãos. Eu queria ministrar para o nosso coração isso hoje. Eu vou tentar ser um pouco didático, vou tentar ser um pouco pastoral, porque Deus me incomodou com uma palavra esses dias e eu quero repartir com você. Então eu te peço emprestado a sua atenção agora. Que você possa prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco, porque isso tem a ver com a gente, tem a ver comigo e com você. Deus tem mostrado que Ele precisa mexer no nosso interior e mudar a nossa posição. Deus está reposicionando a igreja dele. É um tempo onde o Senhor está reposicionando aqueles que são filhos. Deus não está preocupado com a sua performance, Deus não está preocupado com aquilo que você sabe. Deus está preocupado se você entende quem você é e qual que é a sua posição. Qual que é o seu lugar, aonde Deus quer que você esteja. Isso que Deus está preocupado para esses dias. E Deus tem mexido no meu coração e eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia. Se você tiver Bíblia aí, se você tiver seu smartphone, abre o seu smartphone, seu tablet, seu iPhone. Quem tem iPhone aqui, irmãos? 12, 15, 18. Deus vai prover, né, irmãos? E quando Deus prover para você, lembra-te de mim. Também quero um. Amém? Lá em Mateus capítulo 5. Aleluias. A partir do verso 3, do versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Aleluias. Que você esteja atento à palavra do Senhor, que esteja atento àquilo que Deus quer falar com você. Irmão, se não tiver lugar aí atrás para sentar, pode vir aqui na plataforma, tá? Pode sentar pertinho de mim aqui. Aqui o fogo pega mais rápido aqui, irmão. Aleluias. Diz assim, ó. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens próximos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas, volta um pouquinho. Mas no velador, ou no lugar próprio, e dá luz a todos que estão na casa. Próximo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia. Estenda sua mão para cá, ore por mim, irmãos. Sim, ó Deus. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Aleluias. 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 Amém e amém. Irmãos, Deus
incomodou meu coração com essa palavra. Quando eu comecei a ler ela, ela começou a brotar algo no meu coração, porque Deus, Ele mostrou que aqui Jesus, Ele faz algumas afirmações. A primeira afirmação que Deus faz nessa palavra, nessa passagem, é: vós sois, vocês são. E eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender aquilo que Deus, Ele olha para mim e me vê como eu sou e aonde Ele quer me posicionar. Ele não fala aqui, ó, vocês serão. Ou quem sabe, se der, se for possível, vocês vão conseguir ser. Ele faz uma afirmação: vós sois. Deixa eu trazer para o nosso português. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal desse mundo. Vocês são aqueles que fazem a diferença nesse mundo. É algo que nós precisamos pensarmos. E como igreja, numa noite de ceia, nós precisamos pensar como nós estamos nos posicionando perante aquilo que Deus fala que você é. Você já foi chamado, você já foi separado, você já foi escolhido, você é chamado para fazer diferença na onde você está. Você é sal dessa terra. E ele continua falando assim, ó: mas se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? É uma afirmação que Jesus está fazendo também. Você já foi chamado, você é o sal da terra, mas se você perder o sabor, se você deixar de fazer aquilo para o qual você foi escolhido, se você deixar de fazer para o qual você foi chamado, para que mais você serve? Ele continua: para nada mais é bom senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele começa falando que você já é, irmão. Ele começa falando que eu já sou. Eu sou sal, eu sou aquele que causa a diferença, aquele que ele tempera, aquele que conserva. Deus tem um chamado na minha vida, na sua vida. Deus tem um chamado para mim e para você. Você foi escolhido para uma grande obra, para um projeto de Deus. E muitos de nós, irmãos, estamos vivendo uma vida sem sabor, uma vida insossa, porque nós perdemos, nós deixamos de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Eu sabia que ia ter poucos glórias a Deus nessa noite. Porque é uma palavra de alinhamento para nós, mas Deus está alinhando a sua igreja. Deus tem falado nessa casa, nessa plataforma, nesse púlpito, que nós precisamos nos alinhar com aquilo que é o projeto dele, porque Deus tem um projeto grandioso na minha e na sua vida. Deus tem algo extraordinário na minha e na sua vida, mas eu tenho que estar posicionado aonde Ele me colocou. Ele está falando para você: você já é sal dessa terra. Mas eu tenho perdido eu tenho deixado de fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Você está entendendo que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Ah, pastor, mas é tão difícil, é tantas coisas, é tanta dificuldade. O sal da terra, ele não pergunta se vai ter dificuldade, ele não pergunta se vai ser difícil salgar, ele não pergunta se vai ser difícil mudar. Ele é o sal da terra, ele é aquele que foi chamado, escolhido. E se eu tenho convicção disso, nada pode mudar a minha identidade. E eu vendo a Valcice batizar ali, eu falei: Senhor, está salgada essa. Ela escolheu, ela decidiu, entendeu aquilo que Deus tem chamado na vida dela. Eu e você, irmão, nós temos que entender o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Tem coisa que não é o pastor que vai fazer, tem coisa que não é a pastora que vai fazer, tem coisa que é você que tem que fazer, tem posicionamento que é você que tem que tomar. Tem pessoas que estão esperando, eu falei isso ontem aqui, tem pessoas que estão esperando você se manifestar para ser alcançado. Tem pessoas que estão aí fora necessitando que você faça aquilo para o qual você foi chamado.
Pastor, mas é uma noite de ceia, eu vim aqui, eu pensei que você ia falar que é o pão de Deus, é o pão da vida que desce do céu. Quem comer esse pão, pão. Ah, Jesus, nunca mais sem tirar fome. Me desculpa se a palavra está um pouco amarga, mas eu estou tirando açúcar até do meu café, irmão. Você acha que eu vou adoçar a minha mensagem? Não vou. Se Deus te falou comigo, Ele falou, Ademir, você precisa se posicionar. Você tem um chamado, você tem um ministério para desenvolver nessa terra. Você foi chamado para fazer diferença nessa terra. Você foi chamado para salgar aqueles que estão meio insosso, para transformar vidas. Então para de dar desculpa e vai fazer o que eu chamei para você para fazer. Quem está nos visitando, desculpa. Mas dá uma palavra de alinhamento para casa. E para você também. Se você está aqui é porque Deus queria que você ouvisse isso. Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua desculpa? Porque nós temos doutorado em dar desculpa, irmão. Nós temos PhD em arrumar desculpa para não fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Nós precisamos mudar nosso posicionamento. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, Deus te colocando na posição que Ele criou para você. Você sabe que Deus está falando com você? Você sabe o peso que tem essa palavra para a minha vida, para a sua vida? Você sabe o que Deus colocou sobre você? Você sabe o que Deus já fez na sua vida? Você sabe disso. Eu sei. Mas muitas vezes nós estamos arrumando subterfúgio para não fazer a vontade do Senhor, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Essa é a verdade, irmãos. Nós somos muito bons em fazer as nossas coisas, em defender os nossos interesses, mas nós não estamos bons em defender o interesse do reino, e o interesse do reino é um interesse eterno, irmão. Nós estamos trocando o que é eterno para coisas que são passageiras. Vós sois o sal da terra. Olha para o Senhor e fala assim, você é sal, irmão. Agora, olha com cara de profeta para a cara dele e fala assim, você está salgando, irmão? Você está fazendo a diferença? Aonde você está tendo diferença, aonde você passa? Aonde você passa está tendo tempero, está tendo uma mudança de vida. Na sua casa está tendo mudança de vida, irmãos. No seu trabalho está tendo mudança de vida. Ou será que esse sal já perdeu a sua função? Será que esse crente que é você, esse cristão que é você, esse gospel que é você, eu sei lá como você quer ser chamado, já perdeu a função de ser? Nós somos diferentes, irmãos. Existe um povo diferente nessa terra, e Deus está chamando um povo diferente. E eu não estou falando de ser diferente de roupa, não, irmãos. Deixa eu até tirar esse paletó aqui, que eu fico muito crente com esse paletó. Não sei porque eu vim de paletó na igreja. Vou fazer que nem o Benny Rich. Não estou falando de estereótipo, não, irmãos. Não estou falando de você colocar um terno, uma gravata, você fazer cara de crente, não. Estou falando de você ter vida de cristão, vida daquele que representa o reino de Deus. Você chegar num lugar onde está toda a confusão e você ser o sal daquele lugar. Você chegar onde tem um lugar onde tem necessidade de uma palavra, você ser sal naquele lugar. Se posicionar, isso é para gente que tem coragem. Tem muito crente, está gravando? Frouxo. Está transmitindo ao vivo, né? Você que está em casa, recebe essa palavra, irmão.
Mas irmão, tem muito crente que tá sendo frouxo. Não tem coragem de assumir a sua posição. Não tem coragem de mudar os seus posicionamentos. Está sucumbindo às coisas do mundo. Está pensando igual ao mundo. Está vivendo igual ao mundo. E reclama depois que não vive o melhor de Deus. Espera aí. O reino de Deus é tomado à força, igreja. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Mas nós não somos qualquer um. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Existe um poder sobre a nossa vida. Eu tenho que chegar num lugar onde está tudo um caos, irmãos. Eu tenho que chegar lá e mudar o ambiente. Eu tenho que chegar lá onde tem muita fofoca e cessar a fofoca. Eu tenho que chegar lá onde tem lá prostituição e a prostituição acabar e parar com isso. Tem crente, irmãos, que está com medo até de passar em alguns lugares que tem manifestações demoníacas. Eu oro para que entre demoniados aqui dentro. E os jovens vão expulsar eles. Aleluia. Os jovens daqui são jovens poderosos. Cheios do poder, cheios da graça. Os jovens daqui são salgados, irmão, são sal. Porque, irmão, nós somos feitos semelhança de Deus. Como que você está sendo? Mas essa palavra não é direcionada a particular, não, a alguém não dessa casa. É para todo mundo. Estou vendo muita gente desistir por pouca coisa do Senhor. Tem gente desistindo de servir ao Senhor, de viver o melhor de Deus. Pouquíssima coisa. Eu quero viver o melhor de Deus nessa terra, irmãos. Porque eu sei que o melhor de Deus eu vou viver lá no céu. Mas aqui eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver milagres. Eu quero ver perna crescendo, irmãos. Esse dia eu estava revendo lá não sei se era o pastor Joel lá. Né, amor? Joel lá que faz a perna crescer. Ela falou assim: Senhor, eu também quero. Chegam uns mancos lá na igreja e as pernas vão crescendo. Eu quero ser sal, irmãos. Mas o Senhor Jesus, Ele continua falando algo para a nossa vida. Ele fala assim: ó, vocês são sal da terra, mas vocês também são luz do mundo. Vocês são luz desse mundo em trevas. E ele continua falando assim, ó: não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele já te chamou para ser luz. Deixa eu falar algo para você. Você está tentando se esconder. Você está tentando fugir do chamado. Você está tentando adiar aquilo que Deus tem para fazer para você, mas não tem como esconder a luz que está sobre a sua vida. Não tem como você esconder. Nem se acende uma candeia e se esconde debaixo do alqueire ou se coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma lamparina e coloca embaixo da cama. Você não foi chamado para ser luz, para ficar se escondendo. Tem gente que foi chamado, tem gente que tem a graça do Senhor, tem gente que tem a unção do Senhor, tem um ministério sobre a sua vida, tem uns dons e está pegando isso e está escondendo embaixo, no lugar embaixo. Tem pessoas que estão vivendo a vida, irmãos, sem graça, porque não estão entendendo a posição que Deus quer. Você foi chamado. Você está aqui nessa noite porque o Senhor quer falar com o seu coração, com o meu coração. Você deve estar perguntando: pastor, que palavra é essa? Mas eu estou um pouco cansado, sabia? Mas não é da obra não, irmãos. É cansado de começar, você abre as redes sociais e vê um monte de escândalo. Aqueles que eram para ser luz estão sendo escândalo.
Nós estamos vendo o evangelho sendo humilhado nas redes sociais. E é bom que a gente está transmitindo, mesmo que tem muita gente que vai ouvir isso aí. Nós estamos vendo o evangelho virando chacota. E não é pelo povo do mundo, não, é pelo próprio povo da igreja. Que quem fala mal de crente, irmãos, infelizmente, é crente. Estou vendo um monte de pastor que era para estar levando o evangelho, está levando o reino de Deus, está preocupado em ser influencer nas mídias sociais. Pelo amor de Deus. Tem um monte de gente grande aí que já perdeu a sua essência de sal. Já está um sal insosso. Eu sei que um monte de gente vai falar mal de mim depois. Ainda bem que a gente silencia os comentários. Nem para falar mal de mim você tem chance. Eu estou cansado disso, irmão. É escândalo todo dia. Dentro da igreja, é escândalo todo dia. No meio do evangelho, é gente brigando com gente. E as pessoas indo para o inferno e a igreja parece que não está se movimentando. Isso é responsabilidade minha e sua também. Porque enquanto eu e você ficamos perdendo tempo em olhar as redes sociais, tem pessoas do seu lado morrendo, indo para o inferno. Tem pessoas dentro da sua casa que precisam ouvir uma palavra de Deus. Tem uma pessoa do seu lado que precisa olhar para você e ver o seu posicionamento. Um homem ou uma mulher de Deus realmente diferente das demais. Os discípulos, irmãos, eram tão parecidos com Jesus, irmãos. Que quando as pessoas viram que Jesus tinha ressuscitado, eles não foram correr para o túmulo de Jesus, eles correram para os discípulos. Ele falou assim, vocês podem fazer algo diferente em mim, a sua sombra pode me curar, me dá alguma coisa, faz alguma... E eles começaram a transformar a sociedade deles. Você está transformando onde você mora? Você está transformando onde você trabalha? Quem joga bola aqui, irmãos? Além do Felipe, o Douglas. Você joga bola, você é goleiro, né? E dos bons ainda. Mas deixa eu perguntar, o seu time está sendo transformado? Você está sendo diferente no seu time? Você está levando Jesus, está levando sal e luz para aquele time? Quem trabalha em empresa aqui? Tá tendo diferença lá na empresa quando você chega? As conversas lá são diferentes? As pessoas param de falar besteira porque você chegou? Você está sendo sal naquele lugar? Dentro da sua casa? Você está sendo sal lá? Está sendo diferente? Ou será que está sendo igual? Aqui não tem isso, irmãos. Mas tem muito lugar que tem muito crente que chega na roda de fofoca. E se junta com a fofoca. Tem muito crente que... Aqui não tem isso. Você entra no carro dele, tá rolando um funk lá. Vós sois a luz desse mundo. Nós precisamos, irmão, voltar a ser luz para as trevas. Eu preciso, Bruno, ser diferente. Nós estamos com a dificuldade na igreja, irmãos. A gente vem para a igreja querendo receber algo de Deus. Querendo receber uma resposta de Deus. Mas o texto aqui diz, fala que você é luz desse mundo. Você não pode esconder.
O 16 diz assim, ó, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deixa eu falar algo para o meu coração, para o seu coração. Para de querer vir na igreja receber uma resposta para você. Você tem que vir aqui para ser resposta para alguém, irmão. Você tem que vir para a igreja e falar assim, eu quero chegar lá, eu quero ser resposta na vida de alguém. Eu quero ser resposta na vida do meu irmão. Eu quero ser resposta na vida da pessoa que está lá fora. Tem muita gente buscando resposta em homens que têm performance. Graças a Deus aqui, irmãos, nós não trabalhamos com performance. Porque nós somos tudo improváveis. Ninguém sabe fazer nada aqui. E se você sabe fazer muita coisa, deixa eu te falar, você está no lugar errado. Vai para outro lugar, que aqui nós não sabemos fazer, irmão. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós fazemos na direção do Espírito Santo. Nós vivemos na direção dele, é tudo por ele, para ele. Então você está vindo aqui para quê nessa noite? Eu sinto muito se você vier aqui receber uma resposta. A resposta que eu tenho para a sua vida é: seja luz desse mundo, seja sal dessa terra. Faça a diferença onde você está. Faça a diferença, igreja. Nós precisamos chegar, irmão, na nossa casa e eu quero ser resposta para minha esposa. Eu quero ser boca de Deus na minha casa. Eu quero ser resposta para os meus filhos. Eu quero ser resposta para você. Ah, pastor, mas eu não posso buscar nada para mim? Pode. Busca a presença de Deus na sua vida. Busca o reino dos céus. E outras coisas serão acrescentadas. É noite de ceia, irmão. Noite de mesa. É noite de você se posicionar com Deus. Isso é para os da casa, é para os de fora. É noite de você se posicionar com Deus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, irmãos. Porque esses dias eu vi um pastor fazer um negócio muito legal na conferência, né, amor? Um monte de igreja junto e falou assim, cada um fala o nome da sua igreja. Virou uma Babel. Blá, 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 blá. Falou assim, agora fala o nome do seu Salvador. Jesus. A única coisa que importa, irmãos, é o nosso Salvador. Mas eu estou falando com você, que você pode estar um pouco longe do Senhor. Um pouco triste com o Senhor, irmãos. É tempo de você se posicionar. Que a luz de Deus brilhe sobre você nessa noite e transforme você em luz. Irmãos, nós não temos que viver uma vida nos lugares baixos, irmãos. O que é uma vida num lugar baixo? Uma vida que não faz diferença. A sua vida não pode ser contada por dias, meses e anos. Não pode, irmãos. A sua vida tem que ser contada por propósitos do Senhor. Você acha que Deus enviou seu filho para morrer por você, para você apenas contar os dias da sua vida? Para você se conformar com a forma que você está vivendo? Você acha que Deus ele te capacitou com a presença do Espírito Santo apenas para você vir culto após culto? A vida cristã não pode ser isso, irmão. A vida cristã não pode ser como alguém que tem um hobby de final de semana. Você vem só no final de semana andar de bicicleta. A vida cristã não é isso. A vida cristã não é um mercado de troca que você vem aqui quando você precisa de algo. Eu estou precisando de uma bênção. Então eu vou lá no mercado do Senhor Jesus e vou pegar a minha bênção lá e vou embora. Depois, quando eu precisar, eu volto. A vida cristã é relacionamento com Ele. É posicionamento.
Eu não quero viver uma vida cristã rasa, irmão. Eu quero viver uma vida cristã profunda, com o Senhor. Eu estou te convidando para isso. Estou te convidando para você ir mais fundo com o Senhor. Não importa o preço que você tem que pagar, mergulhe fundo na presença do Senhor. Eu te garanto que você vai ter coisas melhores do que você está pedindo. Está difícil de engolir esse pão aí, né, irmão? Mas nós temos, irmãos, um chamado. Deus está reposicionando você nessa noite. A minha oração é que você saia daqui, irmãos, mexido com essa palavra, porque eu estou mexido com ela, eu preciso mudar que Ele abra seus olhos. Que você volte a cumprir apenas o chamado dEle. Porque a palavra de Deus diz que se você não clamar, se você não fizer, a obra não vai parar não, irmãos. Mas se você fizer, se você cumprir o seu chamado, se você começar a brilhar nessa noite como um farol que brilha à noite, muitos chegarão ao Senhor, chegarão ao destino por sua causa, irmão. A Valci viu a luz do Senhor, por isso que ela decidiu. Falou assim, eu quero ser luz também. Como é que está você? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu posicionamento? Em que posição que você está? Eu não sei como é que está você nessa noite. Mas eu quero declarar que o Senhor, Ele vai cumprir as promessas na sua vida quando você começar a responder para Ele. Porque Deus não responde perguntas, irmãos. Você está fazendo muita pergunta para o Senhor. Deus, por quê? Deus, mas como? Deus, mas... E se... Deus, mas... E, como vai ser? Ele não vai responder essas perguntas para você. Mas quando você começar a responder para Ele, da maneira que Ele quer que você responda, aí Ele vai começar a responder para você. Falar assim, ó... Estou contigo. Estou contigo, vamos mais um pouco, caminha mais um pouco, vai dar certo. Eu vou cumprir as promessas sobre a sua vida. Eu vou mudar a história da sua casa, eu vou mudar a história da sua família. Começa a responder para Ele, igreja. Você é luz para esses dias. O mundo está em trevas, irmão. Tem casa que está em trevas. Tem pessoas que não sabem para onde estão indo. Tem famílias que estão sendo envolvidas pela uma densa treva, não sabe o dia de amanhã, não sabe como é que vai ser. Talvez seja a sua família. E o que você está fazendo? Está brincando de viver? O Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Talvez a sua vida, irmão, está envolvida numa densa treva. Você não sabe o que fazer. Você já tentou de tudo. Mas eu quero declarar que existe uma luz brilhando nesse lugar, mas vai te dar direção. A minha oração é para que o Espírito Santo mexa tanto com você que você saia daqui sabendo, tendo uma direção para seguir. Nós vamos sentar na mesa para comer daqui a pouco a ceia, irmãos. E ceia é um momento de reflexão. Reflita sobre a sua vida. Reflita. Não seja mais um na multidão, não. Faça a diferença.
Não vá, irmão, no embalo, não, todo mundo está indo assim, todo mundo vive assim, todo mundo faz assim. Vou falar que nem minha mãe falava. Mas você não é todo mundo. Plá. Não seja um na multidão, não, meu. Hoje eu estou bem didático para você entender o que Deus está falando. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando nessa igreja. Eu não estou preparando uma igreja para ficar aqui, não. Eu não estou na frente de uma igreja para que a igreja fique aqui nessa terra, não. Eu estou preparando vocês para ir para o céu. É por isso que a palavra tem que tocar em nós. Muda o seu posicionamento. Ah, pastor, até hoje. 1 Timóteo 4:12, se eu não me engano. Põe para mim, acho que é isso mesmo. Aleluias. Se não for isso, é quase isso. Põe para mim. Pois aí? Deixa eu ver se é isso. Isso, meu. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como é que eu faço minha luz brilhar nesse mundo? Sendo um exemplo. Na palavra. Eu posso confiar na sua palavra, irmão? Se você falar que vem, você vem mesmo? Se você falar que faz, você faz mesmo? As pessoas confiam na sua palavra? Na palavra, põe na. Você tirou de lá, né? Na palavra, no procedimento, no meu dia a dia, como que eu ajo as pessoas. Você é exemplo nisso. No amor. Você é exemplo no amor. Você é exemplo na fé, na maneira como você encara as situações adversas da sua vida. Você é exemplo nisso. Você é exemplo na pureza, na santidade. A igreja precisa ser um lugar de exemplos, irmãos. Ah, mas pastor, eu não estou em condições de ser exemplo. Eu tenho minhas falhas. Eu não estou falando de você ser exemplo de uma pessoa infalível, não, irmãos. Davi, acho que nos Salmos, esqueci os Salmos aqui, mas ele fala assim, ó: tornei-me um exemplo para todos, porque tu és o meu refúgio. Davi, irmãos, era um exemplo. Davi era certinho. Se Davi chegasse aqui e falasse assim: eu sou exemplo para vocês, o que você falaria para ele? Davi, eu sei que você fez no verão passado. Lembra da Betseba? Eu sei que você fez. Ele não era exemplo, ele não era infalível, não. Mas ele nos dá uma lição, fala assim: ó, no momento que eu estava passando por adversidades, nas minhas falhas, eu fiz do Senhor o meu refúgio. Seja um exemplo na igreja, seja um exemplo na sua casa. Faça do Senhor um refúgio para a sua vida. Faça brilhar essa luz que já está sobre você. Como é que você está vivendo, igreja? Como é que é seu dia a dia? Porque, irmãos, tem muitos que eu conheço aqui do prédio só. E aqui todo mundo tem jeito de crente, né, irmão? Menos o pastor. Mas todo mundo aqui tem cara de crente. Todo mundo aqui fala que nem crente. Todo mundo anda que nem crente. Todo mundo se veste que nem crente. A gente até dá risada que nem crente, irmãos.
Porque fora daqui a nossa risada é mais escandalosa. É ou não é? Misericórdia. Mas como é que está sendo nosso procedimento, irmãos? Aqui nós temos uma palavra, irmãos. Eu creio que quando eu falo com vocês, ó, vai ter tal coisa aqui, você fala que vem, você... Às vezes vem. Não, vocês vêm, irmão. Quando vocês falam que vocês vêm mesmo. Alguns. Mas e lá fora? Quando você fala lá fora que você vai fazer algo para alguém, que você vai, eu peguei emprestado, vou te devolver, e você não devolve. O pastor Roberto falava que depois de 15 dias emprestado, irmãos, não devolveu, é roubo. É o pastor Roberto que falava lá da videira. Quando você fala para o seu esposo, não, eu vou mudar. Você muda? Quando você fala para a sua esposa, não vou mais fazer isso. Você cumpre? Porque, irmãos, eu vejo muitos casais na igreja, tchucu, amo você. Aí chega em casa, pra lá, ó. Já te falei. Eu vejo muito filho aqui obediente ao pai, mas quando chega em casa, como é que está o seu procedimento? Fala a Deus, né? Essa hora que os pais dizem, fala a Deus. Mas deixa eu salvar vocês também. Eu vejo muito pai falando que ama o filho. Aí os filhos falam, fala a Deus. Mas vocês têm que honrar eles, são seus pais. Tem gente. Certo ou errado, honra ele. Como é que está o seu procedimento na empresa que você trabalha? Se eu for lá na empresa que eu trabalho, mas eu posso perguntar como é que é o seu testemunho lá? Se eu for lá na escola que você estuda, posso perguntar como é que é o seu testemunho na escola? Você está dando risada de você mesmo. Porque tem alguns irmãos que eu conheço de sentar na mesa com eles aqui. O Márcio e a Patrícia é um deles. O presbítero Márcio, do jeito que ele é aqui, do jeito que ele trata a Patrícia aqui, ele trata na casa dele. Eu sei porque eu frequento a casa dele, eu sei como é que é. Ele é fiel no procedimento, ele é fiel na fé. Ele é fiel na palavra. Ele é fiel no amor. Eu não estou exaltando o presbítero Márcio, não, irmão. Que eu conheço. O Francis, eu frequento a casa dele muito agora. Esse ano eu fui mais do que os últimos 5 anos que eu fiquei. Estou quase arrumando um quartinho na casa dele. Fala, Francis, faz um quartinho aí para mim. Profeta, quando chegar lá já tem um lugar. É um homem que eu tenho conhecido pela palavra dele, irmãos. Ele conhece, eu conheço ele, eu sei como ele é. Ele é infalível, não, tem as falhas dele, mas tem se mostrado um homem fiel. O Bruno, apesar de ter essa carinha de novinho aqui, já é velho, né? Não, um moço aqui, irmãos, que eu tenho conhecido o coração dele. Um homem que tem palavra. Então tem alguns que eu conheço aqui. Dorivan, com esse jeitão dele aí, é
um homem quase que perfeito, irmãos. Tem palavra, tem procedimento, a ação dele é a mesma em qualquer lugar. Eu posso te perguntar se você é o mesmo onde você está, se a sua luz brilha da mesma forma, porque aqui dentro é fácil brilhar a luz, irmão. Aqui dentro é fácil você ser sal, aqui dentro é fácil você enganar o pastor, mas existe o supremo pastor que você não engana. Nós vamos participar do corpo e do sangue dele agora, irmão. E muitos de nós, irmãos, estamos enganando a nós mesmos. Então reflita como está a sua vida, pense como está a sua vida, não para que você não coma, para que você reflita, que você se examine e você tome do pão e beba do cálice para ter transformação na sua vida. É com cada um de nós, igreja. Porque, irmãos, hoje em dia, irmãos, existe uma crise no meio da igreja. Não estou criticando igrejas grandes, não. Mas muitos têm se escondido dentro de grandes templos. Infelizmente. Nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos crescer. Nós estamos crescendo. A palavra do Senhor para nós é que nós vamos crescer. Nós vamos ter um grande templo. Nós vamos ter um grande lugar para agregar muita gente. Nós vamos ter isso, sim. Mas que a gente não perca a essência de uma igreja, família, que possa olhar nos olhos e falar assim: ó, eu errei, me perdoa. Eu não quero perder essência com 500 pessoas na igreja e falar assim: ó, depois do culto tem uma comunhão aí fora, aleluia, vamos comer pão com linguiça. Vai ser uma padaria, mas tudo bem. Que a gente não perca a essência de falar assim: ó, chegar, ó, irmão, eu estou precisando que você ore por mim, olhar no olho, irmão. Infelizmente tem crente que você vai conversar e ele não olha no seu olho. Parece que tem um problema de... Parece o Rei Charles falando com você. Não olha no seu olho. E eu tenho um problema de dificuldade, França, de às vezes confiar em quem não fala olhando no meu olho. Porque parece que é uma inverdade que está falando. Pastor, que palavra dura essa para ceia. Irmão, me perdoa. Eu não vou pedir perdão, não. A palavra não é minha. Palavra do Espírito Santo, fala com ele. Vocês estão acostumados a ver o pastor no Tchê cantar lá, Shurya, Balash. Hoje eu estou meio tomado, irmãos. Eu não quero que a gente se perca. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você se perca. Eu quero que você continue no caminho. Eu quero que você continue andando na presença do Senhor. Ah, mas eu falhei, eu pequei. Volta logo. O tempo está terminando. A igreja está sendo preparada para ser arrebatada nesses dias, irmãos. Eu ouvi esses dias o pastor Judson Oliveira pregando que está sendo derramado no nosso Brasil um batismo de pastoreio. Não é sobre um pastor, é sobre a igreja. Nós precisamos aprender a cuidar um do outro. Então se permita ser tocado. Se permita as pessoas falarem na sua vida. Se permita ter um irmão que fale com você, que pastoreie você. O problema da igreja que tem se perdido é porque a igreja... ela está começando, ela entendeu que ela podia andar independente, sem ninguém falar na vida, irmão. Eu preciso que tenha alguém falando na minha vida, e você precisa ter alguém falando na sua vida, independente da sua posição, independente de quem você é. Se ninguém fala na sua vida, você está perdido já. Se você não permite ninguém falar no seu coração, ninguém tocar em você, você já está perdido. Graças a Deus, nesse ministério as pessoas têm permitido ser tocado, assim como nós. E nós não vamos tocar em você para humilhar você, não, porque nós não somos melhor que você. A gente quer tocar em você para trazer cura.
para trazer transformação, para preparar você para os céus. Assim como tem pessoas que falam no meu coração, assim como tem pessoas que puxam a minha orelha, nós vamos puxar a sua orelha sim, porque nós temos uma igreja, não temos uma igreja mimada aqui não, irmão. Nós temos uma igreja sarada, sadia. Nós temos aqui filhos ruios, maduros. E se você ainda é mimimi, você vai aprender a ser maduro. Porque aqui não tem Nutella, não. Aqui tem crente raiz. Nutella aqui só passar no pão. Nós estamos trabalhando com esses jovens aqui, irmão, para que eles fiquem maduros, para que eles sejam homens verdadeiros de Deus. Nós temos lá atrás um culto de kids lá, porque nós estamos criando uma geração madura. São crianças ainda, mas nós estamos colocando o evangelho neles para que eles sejam maduros. Então essa é a igreja que Deus está chamando para essa noite. Uma igreja que seja sal e luz para esse mundo. Uma igreja que você vai ser diferente, que você vai ser a resposta para esse mundo. E o pastor e a pastora Joyce, me perdoe. Eles vão pedir perdão, porque eles são visitantes aqui. Então... Mas existe um tempo para nós, pastores. Existe uma responsabilidade para nós. É para nós essa palavra. Nós temos que ser diferentes desse mundo. Nós não vamos ser mais um escândalo, não. Eu me recuso a ser escândalo nessa terra. Eu me recuso. Nem que eu tenha que morrer novamente todo dia. Eu tenho que me pregar na cruz todos os dias. Mas eu me recuso a ser escândalo nesse mundo. Porque eu fui chamado para ser luz nessa terra, para brilhar e mostrar a Cristo para a humanidade. Então que você possa se despertar nessa noite. Se coloque de pé.